Olá a todas e todos. Estamos de volta com o segundo programa do Leitura Crítica Terra Incógnita. Sempre 3 contos serão lidos e a primeira página de cada conto analisada. Lembre-se, não é pessoal. Eu estou aqui toda quinzena com vocês para analisar esses contos, para comentar a qualidade específica de cada história, de acordo com o contexto e com as intenções da autora ou do autor, quando explicitadas. Em alguns casos, como a gente vai ver hoje, às vezes o autor não manda absolutamente nada, nenhum dado biográfico, nem uma questão aí sobre a intenção da história. Não há problema. Isso ajuda, mas não pode também ser um fator relevante demais para se aceitar a história ou não. Afinal de contas, muitas vezes, quando vocês forem enviar um conto para uma revista analisar, a revista pode até ficar feliz de saber, poxa, que legal, essa pessoa aqui é de tal cidade e tal, né? É legal para a gente saber de onde vêm os autores que a gente lê. Por outro lado, o conto tem que se sustentar sozinho. Não adianta você dar um dado biográfico específico se o conto já não te chamar a atenção. Se o conto te chamar a atenção, positivo ou negativamente, é sempre legal ler de novo o e-mail, né, com geralmente a cover letter, que a gente chama, não sei se vocês sabem disso. Quando você manda um conto para uma editora, para uma revista, sempre é importante ter uma cover letter. Eu não estou cobrando isso aqui no programa, porque, como eu já falei antes, isso aqui é um programa feito gratuitamente. Eu não tenho nenhuma intenção aqui de cobrar nada e, portanto, vocês não são obrigados a fazer nada. Porém, agora eu vou dizer para vocês uma coisa. É interessante sim que vocês façam uma cover letterzinha básica para mim. Né? E como seria essa cover letter? Apenas uma apresentação, sabe? Oi, né? Não precisa dizer prezado, Fábio, professor, nada disso. Oi, eu me chamo fulana, fulano. Se quiser dizer de onde a cidade, de onde vem, para que time torce, outros dados biográficos relevantes, por favor, fiquem à vontade também. E se quiserem, aí como eu falei agora, pode explicar, olha, escrevi esse conto aqui para colocar num concurso. Então, escrevi porque me deu vontade, porque fiquei comovido com uma situação que aconteceu na minha vida, ou que eu vi de outras pessoas, ou simplesmente porque eu estava conversando num bar com uns amigos, aí alguém sugeriu uma coisa, eu parei e pensei, pô, por que não escrever uma história assim? Fui lá e escrevi. Não importa. É interessante a gente entender, até porque depois, no final, né, na análise, eu posso acrescentar algumas sugestões com base no que eu ler nessa cover letter, mas não é obrigado. Outra coisa interessante é título de conto. Porque os 3 contos que eu vou ler hoje para vocês, dos 3, 2 não tem título. E os contos estão completos, estão fechados. Já aparentemente foi uma escolha na hora de formatar de não colocar o título. Porque dos 2 que estão sem título, pelo menos um deles, o título está no título do e-mail. Depois eu vou falar para vocês direitinho isso. Agora, quando for assim, não, por favor, escrevam o título do conto e o nome de vocês, tá? Para identificar. Então, vamos lá, né? Sem mais delongas, vamos aqui à primeira história, né? A primeira página da primeira história que eu vou ler para vocês. Essa tem título, essa foi enviada pelo Davi Batista e o nome da história é O Cosmonauta. Quando o paraquedas da cápsula abriu já tarde, senti um empuxo tão forte que por um instante jurei que morreria esmagado pouco antes de chegar em solo, o que seria sem dúvida uma morte desagradável. Mas como isso está longe de ser uma variação dos pseudo-relatos de náufragos que perderam suas vidas em alto mar aplicada a nossos tempos, onde o entusiasmo pela exploração espacial entrou numa grande crescente, é de se presumir que sobrevivi à ação súbita do empuxo. Contrabalanceando com a sorte da falha no mecanismo de abrir o paraquedas não ter acabado com a minha vida, fiquei desacordado durante alguns minutos, ou mais talvez. Somente recobrei a consciência no instante em que as pás da cápsula entraram fundo na volumosa camada de neve que sufocava o terreno, do qual me agraciou com a revigorante certeza de que aterrissei inteiro, são e salvo. Sabia que aterrissaria numa região afastada da Sibéria com base nos cálculos dos técnicos, bem como demoraria para um helicóptero de Moscou viesse me resgatar. Isso em questão de horas ou mesmo de dias. O que nada sabia era se a cápsula tinha então caído num descampado restringido por uma floresta densa, circundante a ele, uma informação pela qual seria confirmada por mim mais tarde. No outro programa eu comentei a respeito da formatação Shan,
né, que é proposta pelo Ian Shan, que tem uma formatação muito específica e tudo mais, né, em fonte corpo 12, espaçamento duplo, Courier ou Times New Roman. Mas só que acho que eu coloquei, eu lembro que, apesar de ter falado isso, eu falei que ia colocar o link para isso e eu fiquei, depois que eu postei, eu só percebi acho que uns 2 dias depois que eu não tinha postado o link da formatação Chan. Então eu fui lá e editei, vou botar de novo aqui hoje, podem ficar tranquilos. Mas aqui, dos 3, esse autor aqui não mandou PDF, uma formatação muito específica, que ficou numa coluna central muito pequena, de modo que eu li mais umas 5 linhas para fechar o parágrafo anterior. Mas eu com a impressão de que podia ter dado um texto um pouco maior na primeira página. Como é PDF, eu não tenho condição de editar isso, né? Posso até quebrar um galho de vez em quando, mas no PDF não tenho condição de fazer isso. Então eu vou pedir de novo, façam em formatação Chan, se quiserem mandar em PDF ok, mas façam direitinho na formatação Chan, porque aí ela vai dar um espaço maior, né, de texto e consequentemente um número de linhas perto das 30 linhas. Como tem o título e o nome, não fica, de 20 a 25 linhas, provavelmente, né, em média. Então, mas dito isso, ok, eu consigo fazer uma análise dessa primeira página com bastante tranquilidade. Vamos lá então. Quando o paraquedas da cápsula abriu já tarde, senti um empuxo tão forte que por um instante jurei que morreria esmagado pouco antes de chegar em solo, o que seria sem dúvida uma morte desagradável. Novamente, no nosso primeiro programa, eu comentei muito como a questão da primeira pessoa é importante para se colocar uma linguagem mais tranquila, mais flexível. Isso quer dizer o quê? Que você não precisa ser formal se o teu conto é escrito em primeira pessoa, a não ser que seja, né, na voz de uma pessoa muito intelectual, no Rui Barbosa, por exemplo, para usar um exemplo bem antigo, de algum autor que seja profundamente culto, refinado e que tenha horror a se manifestar de maneira informal. Não me pareceu o caso aqui. O título, e eu acho que vocês perceberam no final da primeira página, eu vou ler daqui a pouco de novo um pedaço, que é um astronauta russo, portanto é cosmonauta, que é o nome que eles dão aos seus viajantes do espaço, por assim dizer. É interessante porque a primeira pessoa é de um cosmonauta soviético ou russo, aí também não dá para ver a época, mas ok, o termo cosmonauta se aplica de qualquer maneira. E aí, o texto dele ele é um pouco mais no registro formal. Novamente, isso não é um problema. Pode ser, né, provavelmente na época da União Soviética, que os cosmonautas tivessem uma formação até linguística bem forte. Não sei dizer a esse respeito. Sei dizer que, independente do regime, a Rússia sempre teve muita importância, deu muita atenção à cultura, né? Ao contrário dos Estados Unidos, você não pegava muitos astronautas do projeto Mercury ou Apollo que fossem pessoas cultas e refinadas. Não, inclusive fazem questão de mostrar nos programas, né, nos filmes, nas séries. Agora tem de novo, né, tá no canal Disney Plus, né, de uma série da Nat Geo chamada The Right Stuff, que é baseada no livro Os Eleitos, do Tom Wolfe. É uma série muito boa, recomendo a vocês, aliás. E que virou filme nos anos 80, com um elenco ótimo, com o Sam Shepard, e que agora está uma série bem interessante também. Mas é assim, é uma coisa biográfica, né? Então, todos eles são militares que não têm muito estudo, muita instrução. A instrução deles é específica de engenharia, no máximo, questão né, científica. Nada demais, nada errado necessariamente nisso. Mas não se traduz para o americano o registro formal, nesse caso, praticamente inexiste, mesmo que sejam americanos dos anos 50 ou 60. Aqui não temos como saber a época, mas ok, o registro dele é um pouco mais formal. Vamos aqui. As frases. Como é que é o seu nome mesmo? Desculpa. Davi Batista. Davi, as frases são muito longas. Algumas frases aqui poderiam ser cortadas, poderiam ter um ponto e vírgula. Muita gente não gosta de ponto e vírgula, né? Mas o ponto e vírgula ele é muito importante também. O americano detesta ponto e vírgula. Os americanos detestam qualquer coisa que seja uma coisa no registro, né, de mais variedade e diversidade linguística. Mas isso não é caso para a gente falar hoje.
Ponto e vírgula é importante para dar aquela semipausa mesmo. Tipo, você não precisa ser uma pausa, né, que vai quebrar a sua frase totalmente. Ponto e vírgula serve para dar uma amenizada, uma suavizada na frase. Vamos ver se ela é aplicável aqui? Vamos lá. Quando o paraquedas da cápsula abriu já tarde, senti um empuxo tão forte que por um instante jurei que morreria esmagado pouco antes de chegar ao solo, o que seria sem dúvida uma morte desagradável. Não precisa de ponto e vírgula aqui. Essa frase não é ruim e esse final é muito bom. Né? É a ironia, mas que além de tudo o cara é um cara irônico. Né? Morreria esmagado pouco antes de chegar ao solo, o que seria sem dúvida uma morte desagradável. Eu também não tenho dúvida disso, então essa colocação está perfeita. Só que é o seguinte, aqui podia ter expandido mais ainda e dividido em duas frases. Quando o paraquedas da cápsula abriu, entre parênteses ou entre travessões, já tarde, né? Esse já tarde ele merece uma oração restritiva ou explicativa. Então talvez também, se você não quisesse, poderia cortar isso aí. Quando abriu, entre parênteses, no que me pareceu tarde demais. Aí eu estou querendo reescrever a tua história, não é o caso. Mas aqui já você dá uma explicaçãozinha um pouco maior que nesse momento, nessa frase, você quer um impacto. E o já tarde aqui, nesse caso específico, da maneira como foi construída, não achei interessante, não. Você podia botar assim, o paraquedas da cápsula abriu tarde. Mas é tarde demais? Não. Não, porque senão ele teria caído, teria morrido e acabava a história aí, né? Senti um impulso tão forte que por um instante jurei. Jurei aí, eu eu entendi. Também nada demais. De novo, como o registro do falante, né, o narrador que está contando a história, não tem necessidade de mudar. Mas o jurei aqui eu acho que podia ser mudado por um outro verbo, né? Tive a certeza, né? Não precisa ser um verbo, né? Porque jurar é jurar. Você jura, eu juro que isso acontece comigo, mas o jurar, veja bem, é um verbo ativo. Não sei se essa classificação existe, tá? Não estou querendo ser formal demais aqui. Estou explicando o seguinte. Quando você diz jurei, você jura sobre algo que você tem controle. É isso que eu quero dizer com ativo. E ele não tem controle sobre essa situação. Então, é mais interessante ser tive medo que, tive certeza que, se é o caso aí, né? Mas enfim, só para dar uma sintonizada, uma ajustada fina melhor na sua história. E aí a segunda frase é maior ainda, né? Mas como isto está longe de ser uma variação dos pseudo-relatos de náufragos que perderam suas vidas em alto mar aplicado nos nossos tempos, eu acho que essa tirada irônica também está muito boa, mas, de novo, isso está longe, mas o quando e o como aí são interessantes, porque aí pedem que você tenha um segundo período onde você explica melhor a coisa. Então você podia tentar evitar essa forma de explicar as coisas. Você podia botar simplesmente assim, mas isso está longe de ser uma variação dos relatos ou dos pseudo-relatos de náufragos. Como, por exemplo, o relato de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe, por exemplo. Ou de algum outro relato, se ele não quisesse ser um relato americano, um relato de algum navegante e viajante soviético. Seria bacana você pegar um exemplo de algum da vida real e jogar ali, né? Você bota um parênteses aí, então você não é um cara que não gosta de parênteses. Dava para colocar, para dividir isso em 2, 3 frases e colocar um parênteses ali, falando como, por exemplo, Arthur Gordon Pym, Edgar Allan Poe, ou melhor, fulano de tal, da Rússia, que pouca gente conhece no Ocidente, mas que aconteceu tal coisa. É bacana que até você explica um pouco mais, estende, né? Não precisa causar, o impacto nem sempre é causado por uma frase muito longa e uma frase só. Você pode dividir isso em mais frases e o parágrafo podia ficar maior ainda, tá? Não garanto que não faz diferença, não. Porque, veja bem, aí começa a esgarçar o tecido da tua narrativa, a tua tessitura, faz com que a gente diga, tá, ok, mas e aí? Né? Porque, olha só, vou ler de novo essa frase aqui. Mas como isso está longe de ser uma variação dos pseudo-relatos de náufragos que perderam suas vidas em alto mar aplicada a nossos tempos, eu entendi a frase, mas ela também não está muito bem construída nesse ponto exato da narrativa, não, tá? É uma variação aplicada aos nossos tempos, entendi. Mas, aí de novo, se você corta a frase ou modifica, fica mais claro, né? Pode ser uma variação moderna, uma variação atual, uma variação contemporânea, né? Porque aqui eu sei que você quis botar uma coisa mais, né? Mas ela ficou muito circunvoluta, muito cheia de circunvoluções, ou seja, fala, tá, já sei, né?
não diz aqui veio de uma vez. Porque depois dos nossos tempos, você bota entre parênteses, onde o entusiasmo pela exploração espacial entrou numa grande crescente, bacana, legal. Mas aí, de novo, nossos tempos são quais? São esses atuais mesmo que a gente está vivendo? Essa primeira página não me dá essa noção de onde eu estou. Talvez se você tivesse colocado alguma coisa muito específica da cápsula, quando o paraquedas da cápsula Soyuz tal, aí você vai, tá, isso é anos 70. Que aí também quem não estudou, quem não leu, quem não procurar pesquisar, azar. Né? Tem um limite também, não precisa dar todos os dados. Mas aqui você fez um texto muito enxuto por esse ângulo, que não nos faz entender muito bem exatamente onde estamos, além de um astronauta russo que está caindo na Sibéria, mas não sabemos a época. E as frases são muito longas, são 2 frases num parágrafo que tem mais de 10 linhas aqui. Então, corta, reduz, reescreve, porque vai ficar mais suave. E acredite em mim, você vai dizer, pô, Fábio, mas vai ficar muita frase. Pois é, mas a gente vai continuar interessado em ler a tua história. Vamos lá. Aí botando depois do parênteses aqui, é de se presumir que sobrevivia à ação súbita do empuxo. Isso me lembra um pouco Stanislau Lem. Não sei se você é leitor do Lem. O Lem é um cara muito irônico e tem umas histórias, a gente, do Ijon Tichy, né? Não sei se eu pronunciei direito, que é do astronauta dele lá que vive milhões de aventuras. Aqui está começando tem um peso da ironia, que é aquela que eu também acho que o russo também tem muito isso, né? Então eu acho que o teu personagem está bem caracterizado. Isso é ótimo. As frases é que eu acho que podem ser mais suavizadas, né? Eu tenho a impressão de que você está nesse conto tentando fazer como o próprio cosmonauta ao descer com a cápsula. Tô tentando mirar aqui, pegar o manche, pegar o controle e fazer assim, como é que eu vou fazer aqui, onde que eu vou... E tem que ser perfeito, porque se você errar um grau, você morre. Não é assim na literatura, tá? Você errou alguns graus aqui, no meu entender, no meu critério. Porém, isso não estraga a tua história. Sua história, para mim, ela tá aqui como se fosse um primeiro rascunho, um first draft. Ele precisa ser reescrito, tá? De novo, se é o teu critério, se quiser ou não, não tem problema, né? Mas essa história aqui, do jeito que está formatada, ela tem 16 páginas. Mas eu vou te confessar uma coisa, eu não fui muito além do que da primeira página, tá? Porque me cansou. Não é porque a história seja ruim ou desinteressante, não é. Eu vou ler depois com calma, mas eu não li o suficiente para fazer um comentário adicional aqui, se fosse o caso. Mas como eu já falei para vocês desde o primeiro programa, se o texto é um texto que dá muita vontade de ler, e eu estou com tempo, eu vou e leio. Se não, não. Então, a tua primeira página é interessante? É interessante. Ela não é suficientemente interessante para eu continuar lendo o resto do texto. Não é pessoal. Não se ofenda. Isso é uma coisa que tem a ver com a estrutura das tuas frases nesse momento. E eu vou continuar lendo aqui para terminar de fazer essa análise para você entender melhor o que eu quero dizer com isso. Vamos lá. Esse foi o primeiro parágrafo. Então agora o segundo é: contrabalanceando com a sorte da falha no mecanismo de abrir o paraquedas não ter acabado com minha vida, fiquei desacordado durante alguns minutos ou mais, talvez. Notem que eu estou tendo dificuldade para respirar, inclusive, porque é assim. Leia sempre em voz alta a sua frase, porque você vai entender por que é complicado, por que isso cansa. Cansa a leitura também, cansa a leitura silenciosa. Isso é que é o grande, talvez, um mistério das ciências cognitivas. Não cansa só você ler em voz alta, cansa você ler em silêncio. Faça essa experiência, né? Davi, faça essa experiência com o teu texto de novo. Mas tenta ler agora, tenta ler em voz alta mesmo, porque realmente cansa. Porque eu não entendi, não precisa dizer fique contrabalanceando com a sorte da falha do mecanismo. Não, aí contrabalanceando com o que especificamente? Eu demorei para entender. Aí, de novo, aí tem que simplificar um pouco mais, tá? Com a sorte da falha, é um oxímoro quase aí, uma contradição em termos. Mas, de novo, ok, mas no mesmo assim, às vezes você consegue entender rápido. Se não consegue entender rápido, você para e fica assim, tá, como é que é isso mesmo? Deixa eu reler aqui, de novo. Outra coisa que cansa e faz com que você não queira ler adiante. Ou, como eu falei em outros momentos, eu vou ler esse conto, mas vou ler outro dia, tá? Que é o que eu estou fazendo. Eu vou ler outro dia esse teu conto, mas também não vou fazer uma análise do resto do conto, porque eu prometi da primeira página só. Então vamos lá. Durante alguns minutos, ou mais talvez. Esse mais talvez, para mim, ele é indiferente, você pode cortar. Desacordado, talvez, durante um tempo, talvez alguns minutos. Não sei. Mas eu cortaria esse finalzinho.
Somente recobrei a consciência no instante em que as pás da cápsula entraram fundo na volumosa camada de neve que sufocava o terreno, do qual me agraciou com a revigorante certeza que aterrissei inteiro, são e salvo. Então vamos lá, tem um errinho aí, tá? Vamos ver aqui. Somente recobrei a consciência. Ah, então, quer dizer, ele ficou desacordado por causa do empuxo, foi isso? Ó, agora pela terceira ou quarta vez é que eu estou prestando atenção, eu estou entendendo esse detalhe. Então foi o empuxo que fez ele desacordou, e quando as pás penetraram na neve, ele acordou de novo. Não está tão claro quanto pode parecer, tá? Pode ficar mais claro. Entraram fundo na volumosa camada de neve que sufocava o terreno. Ok, eu não precisaria botar o sufocava o terreno não, mas ok, faz sentido. Do qual me agraciou, eu não entendi o do qual. O terreno é o qual me agraciou. Você não tem do qual. Do qual se o terreno estivesse fazendo alguma coisa com você especificamente. Ele está te agraciando com alguma coisa. Agraciar também é o seguinte, agraciar geralmente se dá um prêmio para alguém. É agraciar com tal coisa, uma honraria. Não precisaria colocar isso não. Mas aí, de novo, aí é uma opção sua, não está errado. O do qual está, tá? É o qual. Vamos lá. Então agora o terceiro e último parágrafo, que eu falei, são acho que vai dar uns 15 linhas no total, mas cada parágrafo é imenso. Sabia que aterrissaria numa região afastada da Sibéria com base nos cálculos dos técnicos, bem como demoraria para o helicóptero de Moscou viesse me resgatar, isso em questão de horas ou mesmo de dias. De novo, ó. Aqui seria interessante porque se o cara é um cosmonauta que está trabalhando para o governo soviético ou para o russo, os técnicos vão dizer para ele mais ou menos onde seria. A Sibéria, ela pode ser uma vastidão isolada em vários lugares, mas ela tem cidades, ela tem regiões, então dava para botar aqui, era até mais legal e eu ficaria mais surpreso não, eu ficaria mais impressionado positivamente com a sua história, tipo, a região afastada da Sibéria, ali perto de Novosibirsk, que quer dizer, existe, é uma região da Sibéria, mas Novosibirsk, se não me engano, é uma cidade para onde eram mandados também alguns dos prisioneiros políticos, né, dos regimes do Czar e do Stalin. Mas eu não sei se seria essa região, seria outra, tem várias. Você podia ver o mapinha, ver na Wikipedia, pesquisar, mas é uma coisa simples, eu não vou checar isso, eu não ia checar. Mas para dizer, pô, caramba, ele botou aqui até o nome da região, tal, né? Os cálculos dos técnicos não me dizem nada. Outra coisa importante na ficção científica, a gente tende a dizer assim, não, uma ficção mais antiga, né, que hoje não é tanto assim. Segundo os técnicos, segundo os cientistas, elaborem melhor isso de agora em diante, gente. Isso é para todo mundo que está me vendo e ouvindo aqui. Os cientistas disseram... Que cientistas? Cálculos dos técnicos? Eu até aceito nesse caso específico aqui, porque deve ser os técnicos ali na coisa de voo de Baikonur, provavelmente, que é onde eram lançados os foguetes soviéticos, né? E não sei se ainda os russos são lançados em Baikonur, acho que sim. Podia mencionar isso, podia dizer, né? Os técnicos do centro de controle, do controle de voo. Quando escrevem histórias da NASA, as pessoas gostam de falar isso, né? E a gente quase não fala isso em relação à Rússia. Eu gostei dessa história se passar na Rússia. Então, dê um pouco mais de verossimilhança, coloca o nome da cidade, coloca os técnicos em quê do controle de voo de Baikonur. Isso seria muito legal, viu? De novo, não é obrigatório, mas a tua história ficaria muito melhor ainda, entendeu? Ficaria mais palatável. E olha lá. De novo, vai, a frase, estou dando fôlego, né? Bem como demoraria para um helicóptero de Moscou viesse me resgatar. É melhor botar para que viesse me resgatar. Em alguns casos específicos, você pode não colocar o pronome relativo. Aqui eu acho que a primeira leitura que a gente faz parece que tem um erro aí. Nem sempre, né? Nem sempre isso é um erro. Mas a frase fica incompleta. Eu acho que é melhor, para evitar que qualquer pessoa leia e ache que tem um erro aí grosseiro, que você coloque, tá? De novo, isso em questão de horas ou mesmo de dias. Aí, de novo, depois do resgatar, podia botar um ponto e dizer assim, isso poderia levar horas ou dias, ou mesmo dias, tá? Novamente, só para evitar que a frase fique muito longa. O que nada sabia era se a cápsula tinha então caído num descampado restringido por uma floresta densa circundante a ele, uma informação pela qual seria confirmada por mim mais tarde. Tem uns 2 ou 3 erros aqui nesse parágrafo, tá? Nesse trechinho aqui, eu vou ter que falar para você. O que nada sabia, tem que botar sempre um pronome. Você nada sabia, ele nada sabia. Não, como é a primeira pessoa, provavelmente é o que eu nada sabia. Mas não é nada, né? O que eu ainda não sabia, porque você vai dizer que depois você vai saber, né? Era se a cápsula. Não, cara, aí você implica uma coisa ou outra.
se a cápsula tinha caído na floresta ou no descampado, não sei o quê, ou isso ou aquilo. Cecília Meirelles, sabe? Ou isso ou aquilo. Não. Aqui, essa frase realmente tem... Isso aqui eu vou dizer para você que tem que ser mudado. Isso aqui não tem como não mudar. Então, a minha sugestão seria... O que eu ainda não sabia era que a cápsula tinha, então, caído num descampado. Eu tiraria o restringido, embora também não esteja errado, mas restringir é um ato, né, ativo de alguém que restringe outra pessoa de movimento, por exemplo. O descampado é cercado por uma floresta densa, talvez fosse um pouco melhor. Parece mais simples, né? Mas às vezes o simples é melhor. Circundante a ela, né? Circundante à floresta, não sei porque você botou circundante a ele, ao descampado, nossa, aí fica o samba do russo doido, samba do cossaco doido. Não faça isso. Melhor tirar o circundante, porque se caramba, se o negócio é restringido por uma floresta densa, o descampado está no meio, já está circundante. Não precisa, realmente agora aqui ficou chato, ficou irritante, desculpe, mas é verdade. Vírgula, uma informação pela qual seria confirmada por mim? Não. Uma informação que seria confirmada. Pela qual não faz sentido aí. Né? Não faz sentido. Pela qual, não, é uma outra situação aí que envolve essa frase. Tá? É simplesmente um pronome relativo que. Uma informação que, ou a qual, se você quiser ser mais formal, pode ser. Pela qual a informação vai sofrer uma ação. Não está sofrendo ação nenhuma, a informação é o que é e você vai saber ela ou não. Ela será confirmada a você ou não. Né? Confirmada, uma informação que eu viria a confirmar mais tarde. Ponto. Seria mais simples isso aí. Mas eu acho que esse trecho de parágrafo aqui tinha que sair totalmente ou mudar. É isso. O que eu posso dizer para você é isso, Davi. Espero que você não tenha levado para o pessoal. Não é pessoal mesmo. Isso vale para todo mundo que está me vendo e ouvindo aqui, como eu já falei várias vezes, porque é importante que vocês entendam o impacto que o texto de vocês tem nas mentes dos leitores. É importantíssimo. Vocês viram que no final agora até parecia que eu estava irritado, né? Eu fico, né? Vamos dizer, eu fico bem ligado nesses textos que eu leio, porque me interessa ler novas narrativas de novos autores, de querer descobrir novas vozes, ou até descobrir para mim, de repente vocês já são famosos, já publicam e eu não estou sabendo. Né? É bom aprender e conhecer aquilo que eu ainda não sei, mas quando eu sei de alguma coisa, eu também tenho a obrigação de falar, porque o objetivo do programa é esse. Então eu diria o seguinte, eu em algum momento, Davi, ainda vou ler o teu conto, mas eu não vou ler hoje nem amanhã. Eu vou ler quando eu tiver tempo, e esse é um problema. Eu tenho muito pouco tempo para fazer as minhas coisas. Eu trabalho com tradução, dou aulas, dou cursos. Então, se você quer que eu e todos os seus outros leitores, de repente eu não sou tão importante assim para você, não tem problema. De repente você quer que o editor da revista X ou Y te publique. Se ele pensar como eu, e eu não tenho como garantir que vai pensar como eu, mas também não tenho como garantir que não vai pensar assim, ele ou ela vai querer ler esse texto e vai querer gostar do texto. Se em algum momento começar a dizer assim, mas essa frase está muito longa, caramba, peraí, que canseira, depois eu leio. Mas geralmente slush reading não se faz não, geralmente slush reading o cara fica assim, poxa cara, esse ponto é interessante, mas não é para agora. E a maioria hoje em dia das revistas não te responde com uma crítica desse tamanho que eu estou fazendo agora. Né? Geralmente vai te dizer, sinto muito, mas não se encaixa no que a gente quer agora. Isso não quer dizer que esses editores sejam grosseiros ou sejam estúpidos. Quer dizer que eles também não têm tempo. Nós vivemos uma sociedade muito difícil e muito escrava do tempo. A outra coisa também, e que eu acho que isso é uma coisa boa, é que nós atualmente somos muitos escritores. Né? Nós vivemos num mundo onde muita gente escreve. E isso é bom. Só que também traz esse tipo de situação em que a pessoa ler o seu texto é mais complicado. Meu conselho é, escreva de novo isso com base no que eu falei, mas peça a outras pessoas que leiam. Peça amigos, peça parentes, mas o melhor, se for possível, contrate alguém para fazer uma leitura crítica abalizada do seu texto. Eu acho que isso você só vai lucrar com isso. Eu acho que essa história tem futuro e eu vou tentar ler depois esse texto, mas eu confesso que se a primeira página tivesse reescrita, eu leria muito mais rapidamente, com muito mais interesse, para poder falar um pouco mais dela por aqui.
Então fica a dica aí, boa sorte, e eu espero mesmo que você reescreva esse teu texto. Tá? Vamos lá então para o segundo texto? Nosso segundo texto é do Roberto Ortiz Ortega, de Atibaia, São Paulo. Eu vou tomar a liberdade de ler só um pedacinho do e-mail dele para vocês, dizendo que ele acompanha o Terra Incógnita há algum tempo e gosta muito do meu trabalho com as críticas, resenhas e dicas das traduções. Muito obrigado mesmo. É muito prazeroso, muito gostoso, reconfortante ouvir essas palavras, porque principalmente depois que o programa ficou um tempo fora do ar. Agora ele está sendo semanal. E a gente quer sempre fazer um trabalho bacana, um trabalho interessante para vocês. A questão é a seguinte aqui. Ele coloca que ele faz parte do grupo de risco e durante a pandemia se isolou totalmente. E que as recomendações de leitura ajudaram a manter um pouco da sanidade. Fico feliz por isso. Eu postei pouco, né, no Terra Incógnita durante a pandemia. Fiz uns programas dos quais eu me orgulho muito, mas fiz muito menos do que eu gostaria. Também enfrentei uns probleminhas com o isolamento total no começo. E agora, mais recentemente, com a mudança, que também teve um forte esquema aqui de segurança sanitária para a gente poder vir para cá, me tomou muito do tempo que eu gostaria de ter aplicado no Terra Incógnita. Mas fico feliz que isso tenha ainda, os vídeos já gravados anteriormente tenham repercutido, tenham ajudado aí a você nesse tempo de pandemia difícil. E o tempo do qual ainda não escapamos. Mas agora você pode contar com o Terra Incógnita realmente semanal para a gente poder bater mais um papo sobre essas coisas que nos interessam. Aqui ele falou que está me enviando a cópia de um texto que escreveu justamente durante esse período tão complicado. Então, a questão é isso aí, tá? Vamos ler aí o texto dele, que aí é interessante também. O texto do Rodrigo também não tem um título específico. Não, ele fez a formatação Chan, tá? Botou no PDF, e ele mandou o PDF e o Word, muito bacana. Quando for assim, sempre quiserem, podem mandar. Mas o PDF já a formatação Chan já está ótimo, está tranquilinho, e eu leio com calma aqui. Aqui também são parágrafos grandes, mas a maioria das frases ainda é mais curta. Nem todas. Então vamos começar a leitura aqui dele? Vamos lá. Através de uma espessa camada de vidro, a equipe técnica responsável pelas pesquisas desenvolvidas no Laboratório Central de Antheus observava as reações fisiológicas de seu objeto de estudo. Dopado à letargia e conectado a uma enorme quantidade de eletrodos, agulhas hipodérmicas, fios e cabos elétricos, o paciente encontrava-se imerso em um estreito tanque de isolamento sensorial de formato cilíndrico, em meio ao qual era realizada a monitoração detalhada de suas funções vitais, em atento cotejo às respostas e alterações fisiológicas ao experimento a que era submetido. Assegurava-se, ademais, com as conexões a suficiente condutividade à corrente elétrica, caso a adoção de medidas de contenção mais eficazes se mostrasse necessária. A atenuação sensorial adequada era obtida mantendo-se o tanque de flotação à prova de som e a câmara laboratorial onde o aparelho fora depositado à meia luz. Além de possuir sua superfície interior revestida por uma camada de politetrafluoretileno, o que contribuía para a redução da reflexão da luminosidade externa, o repositório de isolamento era feito de uma liga especial com ferro e níquel como base, sendo praticamente imune à corrosão sob tensão por cloretos. Em seu interior, o objeto humano de pesquisa permanecia em posição vertical, submerso em uma solução salina, complementada por uma variedade de bactericidas, analgésicos e antibióticos em temperatura inicialmente aproximada de sua pele. Por detrás da vidraça que ocupava a parcela frontal do tanque de isolamento e que acompanhava em sua convexidade a circunferência do aparelho e em sua altura o seguia desde a base até a escotilha superior de acesso, a equipe técnica examinava e registrava mesmo a menor das variações bioquímicas e neurológicas detectadas no paciente. A bordo da Estação Espacial em órbita geossíncrona com Vênus, o corpo científico designado para os trabalhos sob a direção do Dr. Henning Moen era composto por especialistas das áreas de fisiologia, biologia molecular, bioquímica, biomecânica, biofísica, farmacologia, psicologia e psiquiatria. Com atenção fixa aos numerosos dados obtidos pelas leituras apresentadas nos monitores à sua volta, o diretor-chefe emitiu a seu subordinado direto a ordem de abertura dos procedimentos interventivos. Iniciar a inserção de catéter de termodiluição sintético. Confirmada a recepção da ordem com um movimento anuente de cabeça, Dr. Erling Stürmer
repassou à equipe técnica a diretiva para o início do processo de dissecção venosa e inserção do introdutor percutâneo. Geralmente, quando eu dou alguns casos, quando eu dou um grande suspiro, eu edito. Não deu para editar agora, desculpa. Tem problemas também, né? Rodrigo, vamos lá ver isso aqui. O teu Roberto, desculpa, né? O teu conto, que é o seguinte: é um problema muito parecido com o anterior do Davi, o cosmonauta. Parágrafo, são longos, frases muito longas, termos muito técnicos e muito formais, muitas vezes beirando a incompreensão. Vou repetir o que eu falei para ele no Cosmonauta, tá? Me deu vontade de continuar a ler. Eu pensei apenas em uma coisa quando eu li o teu conto. Eu pensei no livro Man Plus, ou traduzido no Brasil como Homem Mais, do Frederik Pohl. Eu não sei se esse é o objetivo. Frederik Pohl escreveu esse livro em 1975, se eu não me engano. Não sei se alguém chegou a ganhar um Hugo ou um Nebula. E é um conto interessantíssimo, que é assim: e se ao invés da gente terraformizar ou terraformar Marte, a gente marteformasse um ser humano? Ou seja, uma série de procedimentos cirúrgicos, ciborgues, etc., transformar uma pessoa, um ser humano, num ser capaz de viver em Marte sem nenhum problema. E a primeira página já mostra, o cara é uma criatura que não lembra quase nada um ser humano. E todos os problemas, inclusive psiquiátricos, que isso vai provocar na cobaia do experimento. Eu não sei se é essa a tua intenção, e eu vou te confessar que eu não li o resto da história, porque me cansou tanto quanto o outro conto. O teu conto, ele padece desse problema. Nós vamos ler de novo agora aqui para te mostrar especificamente em que pontos a coisa não rodou tão bem e que ela podia melhorar. Me interessou sim o teu conto, tá? Eu gosto da coisa de laboratório orbitando Vênus, de experiências, né, em tanques de flotação, assim, né, com privação sensorial. Gosto muito desse tipo de experiência. Aliás, eu tenho um continho, que ainda não foi publicado, que tem uma cena parecida, só que não está orbitando Vênus, mas tem um tanque de flotação aí de sensorial. Gosto muito desses dispositivos. Então essa parte é muito interessante. Mas vamos lá, eu vou tentar dizer para você o que especificamente você poderia fazer para melhorar essa tua primeira página. Tem coisas aqui que é o seguinte: você não precisa dizer, você não precisa estender muito a explicação quando uma palavra bastaria. Tá? Então vamos ver se a gente consegue fazer aqui essa transposição, essa tradução de elementos no teu primeiro parágrafo aqui. Através de uma espessa camada de vidro, a equipe técnica responsável pelas pesquisas desenvolvidas no Laboratório Central de Anteus observava as reações fisiológicas desse objeto de estudo. Essa primeira frase era necessária desse jeito? Pensa com calma, tá? Pensa com calma. Eu entendi, e é uma descrição muito completa, mas aí que tá a história. Tem coisa, gente, que a gente não precisa fazer muito completa. Pense aqui, a tua primeira página, você está dando um excesso de informação e de descrição, que é uma coisa muito boa para filme, para roteiro de cinema, né? Mas aqui, a equipe técnica responsável pelas pesquisas desenvolvidas, pesquisas do laboratório. Pesquisas no laboratório. As pesquisas são desenvolvidas, claro, não precisa botar. Se é um laboratório específico, laboratório central, é assim, a equipe técnica que está monitorando só pode ser a responsável. Se não for a responsável, é algo fora do comum. Aí você menciona. Né? Assim, os técnicos, os pesquisadores, né, do Laboratório Central de Anteus observavam as reações fisiológicas sobre objeto de estudo. Ponto. Seria muito mais tranquilo dizer isso. Né? A descrição que você vai fazer, inclusive com os nomes completos dos personagens de cara, ela lembra as histórias mais antigas do Arthur C. Clarke, dos anos 60, 70, por exemplo. Você acredita que você seja um leitor de Clarke. Eu também eu fui, né? Eu já li praticamente tudo do Clarke. Muito de vez em quando eu releio uma coisa ou outra, né? Eu tive a felicidade de poder, né, traduzir 2001, Odisseia no Espaço, e aí, claro que eu reli com muito carinho. Mas a escrita do Clarke hoje em dia está datada, tá? Não se faz mais o que o Clarke fazia. E também é uma escrita muito anglo-americana, né? Como é que a gente pode, sendo brasileiro, escrever uma coisa com personagens estrangeiros, ou personagens, pelo que eu vi aqui, alemães ou holandeses, de extração germânica, né? Que eu acho muito interessante. A gente não é obrigado a escrever só sobre brasileiros. Né?
O próprio, estou lembrando aqui do Gene Wolfe também, que é um autor americano recém-falecido, e que ele tem um livro, um conto chamado Silhouette, que é sobre uma nave geração alemã. Só tem personagens alemães, desculpa, na história. Mas ele não era alemão, né? Ele tinha, acho que, ascendência alemã lá para trás, mas as histórias dele não costumam falar de Alemanha. Por que isso? Não sei, especificamente ele bota umas questões meio freudianas na narrativa que eu acho que ele quis, né, associar aí aos alemães. Não sei se foi isso, né? Mas é muito interessante botar tecnologia de várias. A diversidade aí ela vale do primeiro para o terceiro mundo, do terceiro para o primeiro, né? A gente tem que escrever esse tipo de narrativa também. Mas não precisa colocar sempre de cara o nome inteiro do personagem. Isso lembra também uma coisa que já citei e acho que no podcast tempos atrás, que é assim: a entrada triunfal do elfo Elminster na taverna. É uma brincadeira que eu falo, né? Mas para dizer o seguinte, que eu faço essa descrição de brincadeira. Eu faço uma descrição como se eu fosse um mestre de RPG do elfo Elminster entrando na taverna. Então eu coloco, eu não vou poupar vocês disso, mas basta dizer o seguinte: eu descrevo o elfo desde o momento em que ele entra, dá o primeiro passo na taverna, eu descrevo toda a roupa do elfo, a adaga que ele usa, e já vou dizendo que a adaga é uma adaga devoradora de almas, para depois de tudo isso fazer o cara chegar no balcão e pá, um copo de leite. E aí chega um cara e desafia ele pega a faca, a adaga, enfia no olho do cara e suga a alma do cara. Tudo isso aqui podia ser dito de maneira muito mais tranquila. Você não precisa colocar tudo isso na primeira página. Você coloca dizendo que o elfo chegou. Você pode até dizer assim: atraiu os olhares daquela taverna, primeiro porque é uma taverna que não servia a elfos. É uma taverna segregacionista. E o cara, mas também não é só isso, o elfo era um cara lindo, parecia o David Bowie. E tinha os cabelos brancos assim, fluidos para trás, tinha uma roupa, uma camisa amarela de mangas bufantes. Isso é interessante, é uma brincadeira que eu estou fazendo, claro, mas você pode fazer isso, por exemplo, ao longo da caminhada dele, como que desfila, como se estivesse na passarela, para chegar lá no balcão, as pessoas, né, que estão sentadas olham desconfiadas e dizem: puxa, esse cara não é daqui, pô, esse cara é um elfo, o que ele está fazendo aqui? Você vai descrevendo com calma uma peça de roupa ou outra dele. O mestre de RPG ele costuma descrever tudo, né, de uma tacada só, ou costumava antigamente, já não jogo há muito tempo. Mas e a adaga é devoradora de almas, você precisa saber disso na primeira página. Você pode deixar que a adaga fale isso pra você, né? Ele tá lá, ele quer procurar um cara, aí chega outro cara, quem quer falar com ele? Ele não tá disponível não, e você vai embora porque eu não gostei da sua cara, eu vou matar você. Aí o cara, ele vai enfiar a adaga no olho do cara, aí a adaga suga a alma dele na frente de todo mundo. Aí a gente vê que a adaga suga a alma, né? Então é isso que é importante que vocês que estão vendo e me ouvindo aqui me entendam. Tem coisas que você não precisa dizer de cara no começo, né? Vamos voltar aqui ao conto? Vamos lá. Dopado à letargia. Aí é muito formal, né? Está dopado a ponto de ficar em letargia. Letargia, você sabe o que é? Letargia, a pessoa letárgica, ela se movimenta, mas se movimenta pouco. Você está dentro de um tanque dopado, eu acho que ele não estaria letargia não, tá? Ele estaria totalmente dopado. Senão ele estaria se mexendo um pouco. Eu não sei se essa é a tua intenção. Se for, ok, mas eu tiraria a letargia. Aqui foi o contrário. Você queria fazer a frase curta, mas não ficou difícil. Pessoa que lê de cara aqui, eu falo assim, demora um pouco para entender que tem uma crase, né? Tem um acento grave no A. Dopado até ficar no ponto de letargia. De novo, não precisa. Dopado. Dopado e conectado a uma enorme quantidade de eletrodos, agulhas, ponto. Hipodérmicas, agulha é hipodérmica. Se não for, se você for tipo Matrix, né, o Neo, né, aquela agulha, na verdade a agulha é sempre um pouco hipodérmica, porque ela penetra um pouquinho, né, hipoderme, né, ela penetra um pouquinho abaixo da pele. Eu acho que não precisa falar isso não. Fios e cabos elétricos, de novo. Ele vai estar conectado a cabos, aí eu também sou meio chato, né, fios, né, o cabo deve ser do lado de fora da estrutura, mas enfim, fios. E não precisa botar fios e cabos elétricos, né? De novo, se fossem positrônicos, aí é legal botar. Se não é, já sabe que o fio você provavelmente é elétrico. Tem o eletrodo, tem o fio, é elétrico, né? O paciente encontrava-se, de novo, encontrava-se não precisa, estava. Encontrava-se também é um termo que a gente usa muito formal, uma linguagem jurídica é muito assim, no paciente, ou então no forense, né? A vítima encontrava-se em decúbito dorsal, não precisa, tá? Imerso em um estreito tanque de isolamento sensorial de formato cilíndrico, em meio ao qual era realizada a monitoração de dados funções vitais. Eu estou cansado de ler, desculpe, né? Eu vou continuar lendo, mas é assim, entende como é que muito, de novo, texto longo, com poucas vírgulas e um texto muito, muito extenso.
não é muito propício à leitura, tá? Realizada monitoração detalhada de suas funções vitais, em atento cotejo às respostas e alterações fisiológicas. Olha, cotejo é um termo que eu conheço muito bem porque eu sou tradutor e como tradutor a gente coteja os textos, né? É uma comparação de um com o outro. Não se usa muito isso fora do contexto linguístico, tá? Não colocaria isso não, porque o leitor, de modo geral, não vai saber do que se trata. Tem gente que já me criticou assim, pô, Fábio, mas se a pessoa não é legal que a pessoa aprenda novas palavras? Sim, é claro, sou totalmente a favor, desde que não atrapalhe a leitura do conto. Porque se para ele entender o conto ele tem que entender aquela palavra, a menos que, de novo, seja uma história que tem um neologismo, tem uma história nova, é uma palavra nova que defina que aqui você está num universo paralelo, no futuro, etc. Aí, tudo bem se não entender. O leitor que espere, que vá lendo para ele entender. Aqui não, aqui faz parte de um linguajar técnico que precisa ser minimizado para que o leitor entenda. Então, eu também tiraria o cotejo aqui, tá? Alterações fisiológicas ao experimento a que era submetido. Você já disse que ele está sendo submetido ao experimento. Tira o experimento que era submetido, não precisa. Assegurava-se, ademais, com as conexões, a suficiente condutividade à corrente elétrica, caso a adoção de medidas de contenção mais eficazes se mostrasse necessária. Eu não entendi essa última frase, não entendi mesmo. Primeiro que, ademais não precisa colocar, mas ok, assegurava-se com as conexões a suficiente condutividade à corrente elétrica. Tá, as conexões dão conectividade à corrente elétrica, isso aí é uma obviedade, mas caso a adoção de medidas, você quer dizer, agora é sério, tá? Eu não estou debochando, você quer dizer que isso aqui, se as medidas de contenção se mostrassem, se precisasse conter o indivíduo melhor, você poderia dar um choque nele? Então fala isso, porque você não falou isso. Tá? Não deu para entender essa frase. Ao ler agora pela terceira ou quarta vez, que eu sempre leio umas 2 vezes antes de gravar, eu estou começando a entender o que você quer dizer com isso. Porque assegurando-se a suficiente condutividade de corrente elétrica não quer dizer nada. Desculpa, agora é o seguinte, eu vou falar de conhecimento de causa. Eu não sou engenheiro, mas eu sou técnico em eletrônica. Eu estudei no Cefet e trabalhei na Embratel. Pouca gente sabe disso, né? Pois é, meu querido. Condutividade de corrente elétrica quer dizer toda corrente elétrica conduz. Toda corrente elétrica tem condutividade. Vai conduzir quantos... E aí é o seguinte, vai conduzir quantos volts, quantos amperes, né? Muita gente também não sabe disso. Se tiver muitos volts, ou tiver poucos amperes, não conduz quase nada. Não vai te dar um choque suficiente. O que é aqui? Né? Você pode dizer o seguinte, olha, a rede estava eletrificada. Se não fosse, se fossem necessárias medidas de contenção, a rede estava eletrificada. Ponto. Aí, eletrificado, o cara vai tomar um choque. Aham. Então, por favor, preste atenção nisso. Aqui essa frase não significou rigorosamente nada. Eu entendi o que você quis dizer, mas você não disse. Então vamos lá. A atenuação sensorial adequada era obtida mantendo-se o tanque de flotação à prova de som e a câmara laboratorial onde o aparelho fora depositado à meia luz. Eu acho que metade dessa frase também vai embora, tá? A atenuação sensorial adequada, ok, obtida mantendo o tanque de flotação à prova de som. Se ele já está no tanque de isolamento sensorial, imerso, o tanque é de flotação. Eu entendo que você quer dizer isso. Aí pode até deixar aí, tá? Mas, enfim, para mim, de novo, você está só colocando mais e mais coisas e você não está ainda chegando na história. Tem um sujeito ali, tipo Rick and Morty, para a gente usar um exemplo mais recente, né? Tem muito tanque de flotação em Rick and Morty, é sempre os clones do Rick, né? E assim, o que esse cara está fazendo ali? Que experiências são essas? Eu sei que não é para dizer na primeira página mesmo, né? Mas eu não sei ainda o que quer dizer. Eu estou vendo a explicação de todo o procedimento técnico que eu entendo o que você quer dizer. Em narrativas pós-modernas, e eu escrevo narrativas pós-modernas, eu gosto muito disso, a gente costuma muitas vezes brincar, né? Botando todos os procedimentos antes de começar a narrativa. Mas é preciso dourar a pílula, é preciso frases mais curtas, é preciso dosar a quantidade de termos técnicos, como eu falei agora há pouco, para que isso tudo não pese na cabeça dos leitores. Tá? Tudo que eu falei anteriormente agora, eu falei com o Tom já de novo, eu fui começando a ficar empolgado, né, quando eu falei da condutividade. Mas é isso, acho que histórias boas mexem assim comigo. Se sua história fosse muito ruim, eu não estava nem lendo aqui. Tá? Então, antes de mais nada, de novo, não é pessoal. Só queria que você entendesse isso. Eu acho que essa tua história é interessante e vai levar a um lugar legal, mas eu preciso ter interesse em seguir além da primeira página. E aqui, como está, não ficou tão interessante.
Vamos continuar aqui para não, né? Porque eu vou te dizer mais ainda a questão dos termos técnicos. Tá me virando um catálogo que a diferença disso para um texto pós-moderno é que o texto pós-moderno dá uma contrabalanceada com um pouco de ironia, né? Quebra um pouco a quarta parede para falar com a gente. Você precisa fazer isso? Não precisa fazer nada disso. É só enxugar esse texto. Enxugar esse texto ele já melhora 50% ou mais. Então vamos lá. Além de possuir sua superfície interior revestida por uma camada de politetrafluoretileno, desculpa eu não ler aqui, mas eu gostei, não li direito aqui, mas eu gostei pronto, já foi específico, isso é bacana. O que contribuía para a redução da reflexão da luminosidade externa, também pode reduzir isso aqui, tá? Está parecendo bula. O que reduzia a luminosidade externa, o que reduzia a reflexão da luz. Pronto, tá? Só para dizer isso. Senão fica muito bula de remédio. Aí eu entendo que tem que ter termos técnicos, mas modula isso, tá? Modula. O repositório de isolamento, pô, é o tanque, né, cara? É o tanque. De novo, aí não precisa. Aí você começa a variar, onde dá para botar uma palavra pequena, não bota 3 palavras. Evita isso aqui. Era feito de uma liga especial com ferro e níquel como base, sendo praticamente imune à corrosão sob tensão por cloretos. Eu diria que todo recipiente que você vai trabalhar com uma simples, como é que eu vou dizer? Com procedimentos desse tipo, porque onde você vai botar, né, vai fazer algum tipo de eletrólise ou coisa assim, tem que ter essa proteção. Então, eu acho que pra gente que está vendo agora, lendo o teu texto, não interessa esse dado. Talvez você possa colocar mais adiante, se você quiser. Se você fizer questão absoluta de deixar tudo isso no texto, eu diria que você faça como eu falei do Elfenminster. Coloca isso aos poucos dentro da narrativa. De repente, um dos técnicos é um cara que não entende muito. É muito saudável ver você colocar um técnico mais novato na história, alguém que acabou de chegar na estação. É bom, porque aí ele vê com fresh eyes, né? E são os nossos olhos, os olhos do leitor. Aí é bacana. Você coloca do ponto de vista de todo mundo que já é experiente, está ali há muito tempo, esse pessoal não está nem preocupado com essa descrição toda. Eu sei que você não está falando pela cabeça deles, pela mente deles, mas não nos acrescenta nada. Você quer fazer com que essas explicações sejam necessárias? Coloca um interlocutor mais jovem, mais inexperiente, alguém que possa, com o qual o leitor possa se identificar. Então isso vai garantir a atenção dos seus leitores ao teu texto. Vamos continuar. Em seu interior, o objeto humano de pesquisa permanecia em posição vertical, submerso em uma solução salina, complementada por uma variedade de bactericidas, analgésicos e antibióticos em temperatura inicialmente aproximada da sua pele. Eu queria saber que temperatura é essa. Aí você pode exatamente falar qual a temperatura. 25 graus? Do ser humano não é 25 graus, nosso corpo é 36, mais ou menos. É 36 graus? Pode falar. Aí é legal você falar. Já que você está sendo técnico, seja técnico até o final, até o talo, né? E aí tem que ser isso, né? Não tem muito jeito. Mas assim, essa frase também está longa, mas também não vou ficar fazendo objeção a todas as suas frases. O objeto humano de pesquisa é muito legal, né? É um objeto. Talvez ele seja uma cobaia, que, pelo que você viu ali da coisa da restrição, a única parte boa daquela frase que eu critiquei tanto é que sabemos que essa pessoa está ali contra a sua vontade. Isso é interessante. Aí eu fiquei interessado nesse ponto, tá? Então, ok, tem um elogio para se fazer nesse ponto aí, mas dá para falar de maneira diferente. Então, vamos embora. Por detrás da vidraça que ocupava a parcela frontal do tanque de isolamento. Não, pelo amor de Deus. Aí, desculpa, não. Porra. O tanque de isolamento é de metal, mas ele tem uma vidraça. É isso? Tá, então você pode escrever isso lá em cima. Não, mas não precisa escrever lá em cima. Tá bom, não precisa escrever lá em cima. Porém, a parte da frente, a parcela é parcela. Em quantas parcelas você vai querer o pagamento, meu filho? Não é assim, né? Você vê, é um tanque circular? Você tinha falado que é circular. Então, você botou aqui, o que acompanhava em sua convexidade a circunferência do aparelho. Nossa, convexidade é uma palavra difícil. Há muitos anos eu não leio alguém escrever convexidade. Não acho legal isso, honestamente. Tá? Se acompanhava a circunferência do aparelho, acompanhava na convexidade. Falar convexidade, a maioria dos leitores, eu inclusive, mesmo tendo estudado isso, eu vou bugar durante 1 minuto pelo menos para entender o que é convexo, é o contrário de côncavo. O que é côncavo? É para cá
ou para cá, não lembro. Você trava a pessoa, você trava o seu leitor. Não faça isso. Não é texto técnico, é um texto de ficção. É um texto de ficção interessante que pode ficar muito bom. Vamos lá. A frase continua, né? E em sua altura o seguia desde a base até a escotilha superior de acesso, que eu não consegui visualizar direito isso aí, mas ok. Eu acho que é um ponto de referência físico para se colocar, beleza? A equipe técnica examinava e registrava a mesma menor das variações bioquímicas e neurológicas detectadas no paciente. Isso me parece óbvio. Eu acho também que é importante registrar isso, mas não sei se aqui precisava colocar isso. Acho que é, de novo, você está colocando toda a carga técnica da tua narrativa na primeira página. Isso está cansando muito a leitura. A bordo da estação... Agora começa a ficar bacana de novo aqui, ó. A bordo da estação espacial em órbitas geossíncrona com Vênus. Cara, a bordo da estação orbital de Vênus. Bordo da estação em órbita de Vênus, ponto. O leitor comum não está sabendo o que é geossíncrono. Eu sei o que é geossíncrono, né? Você se mantém na mesma... Né? O planeta vai se movendo, a coisa vai se movendo junto, ok. Eu acho que é importante que em algum momento se coloque isso. Nesse começo eu não colocaria. Estação espacial, se você vai botar Vênus depois, estação espacial. Não precisa colocar isso. A gente fala hoje em dia, a gente fala estação orbital. Tá? Então é mais interessante colocar assim. O corpo científico designado para os trabalhos sob a direção de doutor. É do doutor, tá? Não é de doutor. É que é do. Tá? Dr. Henning Mann era composto por especialistas das áreas de pá. Isso é muito Clarke, muito Arthur C. Clarke, muito Arthur C. Clarke. Tá? De novo, Clarke merece ser lido e reverenciado, não merece ser copiado, porque não dá para copiar Clarke mais. Você pode copiar perfeitamente Clarke, mas vai ficar ruim. Tá? Você vai querer dizer assim, pô, Fábio, mas é importante dizer que tem aqui um grupo científico e tudo mais. Tá, mas olha só, o corpo científico, isso é uma coisa que se usa em conselhos, grupos de revistas, editorial. Eu faço parte do corpo científico, da comissão científica de várias revistas e de um evento ou outro brasileiro de pesquisa na área de comunicação. Então, o corpo científico é um termo pesado, né? Só aqueles caras. Não, nada disso, é uma bobagem. São pesquisadores que fazem revisão e análise de textos. Né? Você não precisaria botar corpo científico, mas ok. Porque isso aqui acontece, desculpa, novamente, não é para debochar, é para dizer para você o seguinte, você está dando uma formalidade muito excessiva num texto que não deveria ser assim. Eu quero ter um suspense de saber o que esse cara está fazendo no tanque. Pô, ele está em Vênus, cara, caramba! Isso é maravilhoso, tá? Então, sim, a tua ideia é boa e tem passagens muito bacanas aqui. Agora, as frases muito longas e o excesso de tecnicalidade na primeira página, vou repetir, pode colocar tudo isso depois em outros pontos. Nas palavras, a frase da condutividade não, né? Mas quase todas as outras frases dá para colocar de outro jeito. Eu reduziria de novo, colocaria com mais calma ali, mas dá para colocar. É que assim é o seguinte, pois é, inclusive estou relendo agora o Children of Time, do Adrian Tchaikovsky, que ganhou o prêmio Arthur C. Clarke em 2017, né? Que tem um pouco isso também. Uma narrativa não é parecida, mas tem uma doutora, que é a doutora Avrana Kern, que tem, né, um corpo científico, uma coisa assim, mas é falar de outra maneira. Tem ela como a principal mandatária do negócio, tem lá um técnico aqui, um técnico ali, ela fala dos biotechs, né? Mas é isso, ela fala dos biotechs, os biotécnicos, os biotecnólogos e tal. E não se fala mais nisso, e vai falando da experiência científica que ela está desenvolvendo com macacos para evolução, para fazer um uplift em um outro planeta. Mas não tem... mas, de novo, assim, entendeu? Joga uma pista aqui, joga uma pista ali. Não vai descrevendo tudo. O Tchaikovsky não descreve tudo de cara na primeira página. Pelo contrário, demora um tempão para descrever as coisas. Então, Children of Time é uma boa dica para você ler, viu? Então, acho que é importante dar uma checada nisso aí. Vamos lá. Eu vou continuar aqui, tá? Com atenção fixa aos numerosos dados obtidos pelas leituras apresentadas nos monitores à sua volta. De novo, isso aqui não precisa, tá? Com atenção fixa nas leituras dos monitores, ou nos monitores à sua volta, porque você sabe que os monitores dão leituras que têm dados. Isso aí é óbvio. Óbvio, se não for óbvio para quem é leigo, todos os parágrafos anteriores já dão a entender isso. Explicitamente. Então, realmente não precisa. Aqui você ficou com medo de não ser entendido. Né? E quis descrever da melhor maneira possível. Não tenha esse medo. Você não está sendo entendido agora escrevendo com excesso de detalhes. Porque não são detalhes relevantes para a tua narrativa nesse ponto. Vamos lá.
O diretor-chefe emitiu ao seu subordinado direto a ordem de abertura dos procedimentos interventivos. Eu acho que é o seguinte, o diretor-chefe disse para seu subordinado iniciar a inserção de catéter de termodiluição sintético. Eu já não sei que termo é esse, mas é a primeira pessoa e é uma ordem dada num contexto técnico médico, biológico. Beleza, aí não tem discussão, tá? A frase está ótima. E eu quero saber o que é esse procedimento de termodiluição sintética. Achei muito interessante, tá? Mas não precisa dizer que emitiu o seu subordinado direto. Porra, subordinado indireto que não ia ser. Mas ele podia dizer, não precisa emitiu a ordem. Emitir a ordem, geralmente, inclusive, é uma coisa escrita. Ó, eu emito essa ordem aqui. Não, você só disse, deu a ordem. Ou então ordenou. Pá, ordenou ao seu subordinado. Mas que subordinado que é? É um técnico específico? É o assistente de laboratório? O seu segundo em comando? Dá o nome do cara, dá a pista, deu ao seu subordinado. De repente você não quer botar o nome do cara, mas você pode dizer assim, disse ao seu subordinado, Hans, iniciar inserção. Não precisa também colocar o nome do cara, mas se quiser, pode fazer isso, desse jeito, tá? Então aqui, confirmada a recepção da ordem com movimento anuente de cabeça. Ah, bicho, aí desculpa, é para dar um tiro anuente na cabeça de quem escreve assim. Desculpa. Não. Ninguém fala movimento anuente de cabeça. Aí eu sei, tá? É isso aqui. Assentir, às vezes uso. Às vezes quando eu traduzo, eu uso assentir. Jamais uso assentir quando eu escrevo em português. Quando eu escrevo meu texto original em português. Porque, embora possa se fazer isso, procura ler. Você gosta do Clarke? Tenta ler autores da época do Clarke no Brasil, dos anos 50, 60 e 70. Tenta ler um Graciliano Ramos. Graciliano Ramos acho que até usa assentiu. Vou me penitenciar aqui agora. Rubem Fonseca não usa, né? Acho que Nélida Pinhon não usa. Tenta ler esses autores, se esses autores são da sua época. Não sei qual é a tua idade, imagino que você tenha mais ou menos a minha idade, mas se você for mais velho, tudo bem também. Se for mais jovem, eu diria que é mais complicado, porque você tem que fazer leituras mais jovens também. Mas na verdade tudo isso aí é bobagem, aí é tarismo da minha parte. Não importa a idade que a gente tem, nós todos somos jovens mentalmente para escrever essas histórias, e acho que é importantíssimo que a gente leia de tudo. Leia Arthur C. Clarke, continua lendo Arthur C. Clarke sim, mas leia o Adrian Tchaikovsky, leia Rubem Fonseca, leia os autores mais jovens brasileiros também que estão escrevendo agora, né? Tem muita coisa boa pintando por aí. Sempre que eu puder, eu vou dar umas dicas. Eu dou muitas dicas lá no Twitter e no Instagram, tá? Meus endereços estão aqui embaixo no vídeo. Dê uma checada aí. Continuar aqui. Então, assim, confirmada a recepção da ordem, ponto. Entendeu? E acho que nem precisa dizer isso, sabe? Tipo assim, mas tá, entendeu? E aí botou Dr. Erling Stürmer. Quem é Erling Stürmer, cara? Até agora eu não sei quem é esse cara. Eu não vou ler a segunda página para descobrir quem ele é. Né? Ele é um subordinado direto? Se for, podia dizer assim, o Dr. Henning podia dizer assim, Dr. Stürmer, iniciar a inserção. Aí sim você poderia botar. O Dr. Erling, quando confirmou a informação, o Dr. Erling Stürmer repassou a equipe técnica diretiva para o início do processo. Disse, ufa. Agora, de novo, lembro pela quarta vez eu entendi que você falou, né? Direitinho, tá bom. Né? O doutor Erling Stürmer realmente é o subordinado que recebeu a ordem e repassou a equipe técnica diretiva. De novo, cara, é muito gasto de recurso num laboratório orbital. Eles não vão fazer uma coisa nos 50. Geralmente, o próprio chefe da pesquisa provavelmente ele ia fazer questão de apertar o botão de fazer o negócio. Ou então, ele não podendo, estou monitorando aqui, então, o doutor Erling, inicia o procedimento. O Erling vai apertar o botão e vai iniciar o procedimento. Não vai passar para a equipe técnica. Quantas pessoas estão ali? Não, você falou, não, tem, fisiologia, biologia molecular, bioquímica, biomecânica, biofísica, farmacologia, psicologia e psiquiatria. 8. Psicologia e psiquiatria vão estar ali? Porra, esse pessoal tem uma briga fodida nessas áreas. Toda vez que você vai ver um filme, por exemplo, isso não é incomum, porque eu trabalhei com ciências exatas há muito tempo, esse pessoal tem horror à psicologia e psiquiatria. Esse pessoal não estaria ali. Pelo contrário, psicologia e psiquiatria provavelmente estariam na estação orbital por causa dos seus governos ou de quem fosse que insistiria que eles teriam que estar ali. Mas seria uma grande discussão. Não suponha que todos os cientistas vão estar tudo muito, muito bem, porque nós estamos lutando pela ciência. Nós estamos num mundo assolado pela Covid-19, cheio de negacionista, né? Nós temos que rever toda a questão técnica, ética em relação à ciência. Eu acho que é importante fazer isso. Você não é obrigado. De novo, botou no futuro essas coisas se resolveram. Tá, mas, de novo, reduz aí o quadro de cientistas e de técnicos presentes ali. Ali provavelmente só estariam técnicos. Os pesquisadores provavelmente estariam atrás, mais atrás,
não todo mundo ali. Você botou que a bordo eles estavam ali. Então, tá bom, de repente nem todos estão ali, de repente só está ali o Dr. Henning, o Dr. Erling e alguma equipe técnica. Bacana, né? Então, se eu falei besteira, me desculpe. Mas a questão tem que deixar tudo muito claro. Senão a gente lê 3, 4 vezes e não entende tudo, né? Repito, pode parecer que eu estou criticando, que eu estou descendo a ripa em você. Não, estou descendo a ripa do seu conto. Seu conto merece descer a ripa. Mas por que merece descer a ripa? Porque ele é interessante. Porque se ele não fosse interessante, eu vou repetir, eu não estaria nem lendo aqui. Isso é uma coisa que é importante que todos vocês saibam. Eu seleciono os contos. Não é todo conto que entra que eu jogo aqui e já vou ler esse conto. Quando eu leio o conto, eu digo, esse conto é interessante, podia ser tão legal, mas falta alguma coisa e eu quero ler para descobrir o que é. Né? E assim como o primeiro conto, esse segundo eu não li adiante. Desminto, eu vou até dizer rapidamente aqui. Eu li até o meio da segunda página, quando de repente ele começa a falar assim, ele começa a descrever o nome de todos os doutores da equipe. O doutor neurotraumatologista Dr. Frederick Engset, os técnicos Lila Aland, Janek Top, Henriette Cole. Você não está fazendo um relatório. No relatório você tem que dar o nome completo dos técnicos. Ali na hora aí sim, nessa hora você fala, bem como os 5 técnicos presentes, e depois da narrativa você poderá dizer os nomes deles. Aí realmente eu parei de ler. Eu falei, não, eu não quero ler agora porque eu estou cansado. Mesmo. Eu estou quase ofegante aqui de ler. Para mim, ler é um ato sério, é um ato quase que físico. Eu quero ler para relaxar? Não necessariamente, eu posso ler para ficar pilhado. Caramba, o que é isso? O que essa pessoa, o que esse cara está fazendo? Que experiência que é essa? Eu estou interessado em saber ainda. E assim como eu falei no primeiro conto, eu vou falar no seu. Esse conto, em algum momento, eu vou relê-lo. Relê-lo, não minto? Eu vou reler do começo e eu vou até o final. São 22 páginas, 22 laudas em PDF. Então, ou seja, não é um conto pequeno, é quase uma noveleta, imagino. Então, tem fôlego, ele deve estar muito legal na sua consecução. Mas se o começo não estiver adequado, você vai ter problemas de gente que não vai terminar a tua leitura. E eu gostaria muito de terminar a sua leitura e quero que as pessoas que peguem esse conto para ler, desde o começo digam, cara, que conto bárbaro, eu tenho que ler esse conto até o final. Então, minha sugestão sincera a você é reescreva, pelo menos a primeira página. Tá? E aí, de novo, assim como eu falei primeiro, passe para outras pessoas lerem. Se você achar interessante, passe para alguém fazer uma leitura crítica. Né? Geralmente existem muitos profissionais bons pagos. Eu não falei isso no primeiro caso, não vou falar agora. Não é o meu caso, não estou fazendo esse serviço agora. Tá? Nem tenho condição de indicar um nome específico para vocês. Volta e meia as pessoas na minha timeline do Twitter estão botando seus serviços e às vezes eu dou um retweet. Se vocês me seguirem no Twitter, deem uma olhadinha para ver de repente se interessar a você, se interessar a vocês todos que estão aqui vendo o programa. Tá? Então, vamos agora aqui passar para agradecer. Quero agradecer a você também por ter mandado esse conto para ler, tá? Eu realmente gostei, e no sentido de que achei que tem um first draft aí muito legal para ser reescrito e retrabalhado. Não desista de reescrever isso. Eu sugiro que você reescreva. Vamos lá então para o terceiro e último conto do nosso programa. O terceiro conto é do Marco Rigobelli. O Rigobelli já é um cara que eu conheço de muito tempo das mídias sociais. Ele escreveu também um e-mail muito bacana aqui, dizendo que era um dos ouvintes viúvas do Saudoso 3 Páginas. Mais uma vez, muito obrigado do fundo do coração. Eu tenho muitos ouvintes queridos, e alguns dos quais viraram amigos ou pelo menos interlocutores de redes sociais, que é o caso do Rigobelli. A gente nem estava se comunicando muito ultimamente, mas a gente se segue nas redes sociais. Eu acho muito bacana ter também me enviado um conto, Marco. No primeiro programa eu falei uma coisa que o Marco me ouviu bem. Olha só, eu falei o seguinte, que podiam me enviar contos que tivessem mandado para o podcast, por acaso eu não tivesse lido. Então ele falou aqui, inclusive tinha enviado esse mesmo conto, mas o programa acabou terminando antes de conseguirem ler. E é o caso mesmo, novamente peço desculpas a você. Mas tudo bem, tá aqui agora o conto. Então ele botou aqui, gostei muito desse conto por ter conseguido seguir o caminho que queria para ele desde o início, mas foi escrito por um outro eu de 6 anos atrás. Isso é importante também. Você escreveu esse conto 6 meses atrás, já não é a mesma pessoa. Tá? Ele me rendeu uma vaga no Clipper, Casa da Caixa Alta, da Casa das Rosas. Então me sinto bem seguro sobre ele. Mas queria sua avaliação na primeira página, primeiro, por também ser um entusiasta das primeiras páginas marcantes, e segundo, porque não escrevo há anos e ando precisando ver meus textos sendo lidos por outros para me estimular a voltar. Então vamos lá, Marco, vou ler o seu texto agora. O texto do Marco, ele bota o título
bota o título aqui no começo, aqui, né, no subject do e-mail, mas você se tornou um risco. Eu tomei um susto, Marco, quando eu li esse título, porque assim, leitura crítica terra incógnita, travessão, você se tornou um risco. Eu falei, cara, é uma ameaça, é dizendo que eu me tornei um risco, por que será que eu me tornei um risco? Aí eu vi, não, imbecil, o conto eu chamo assim, você se tornou um risco, mas ele não está no... O conto em si, o arquivo de Word não tem título, então eu vou fazer a leitura aqui para vocês. Esse é um texto de 6 páginas somente, mas não é a primeira página aqui, então vou botar aqui. Foi a última vez que estive com Carla. Sempre que ela se sentava no banco do motorista, suspirava e chacoalhava os ombros como se estranhasse a leveza. Demorava para apertar o botão de partida. Eu então falava com ela enquanto tudo ia se ajustando. Ouvia-a resmungar sobre o dia que teve no trabalho antes de se interromper, dizendo que não queria mais pensar a respeito daquilo, como acontecia todas as noites. Tocou uma música inteira entre ela ligar o carro e sair da vaga. O motor era tão silencioso, Carla brincou uma vez para esquecer, que acabaria dormindo. Eu não poderia deixar aquilo acontecer. Ela decidiu mudar de trajeto quando o GPS celebrou que o caminho de sempre seria 10 minutos mais curto naquela noite. Ela fazia aquilo com frequência. A atitude foi a mesma em todas as outras vezes que uma nova rota era traçada. Reclamou comigo como de costume, disse que queria sentir-se dona de alguma coisa para variar. Expliquei que aquele comportamento não era seguro, estava preocupado com ela. Seu primeiro gesto de rebeldia aconteceu no início do mês, quando desconectou o celular do Bluetooth. Na semana seguinte, Carla foi ainda mais longe e passou a desligar o telefone sempre que entrava no carro. Carla costumava mergulhar em uma espécie de transe ao volante. Era quando ela, consumida pela música, deixava de me escutar ou de prestar atenção no caminho que fazia. Sua cabeça balançava para frente e para trás no ritmo da canção. A voz tremia chorosa enquanto acompanhava a letra. Naquela noite, isso aconteceu por volta da 10ª faixa. Ela estava meio no comando quando dava seta e insistia em desviar do caminho sugerido pelo GPS. Em uma das curvas, Carla quase causou um acidente. Quer que eu assuma, Carla? Perguntei. Não. Mais uma vez saiu da rota de uma maneira brusca, obrigando todo o caminho de volta a ser repensado. Tornara-se sua luta rotineira, tratando as imposições eletrônicas como um inimigo e as desafiando com frequência. Aquela, percebi, foi a primeira vez que insistiu tanto nisso na mesma viagem. Tentar me irritar se tornou uma nova forma de terapia durante o trajeto, o que me preocupava. Ela ficava irresponsável quando aquilo acontecia porque sabia que seria corrigida a cada atitude capaz de colocar a própria e outras vidas em risco. Esse conto é muito, muito legal. Primeiro porque eu não sei se vocês perceberam o que já fica muito claro na primeira página, que a Carla, quem está narrando a história é o carro. Né? Até o segundo parágrafo você pensa assim, porra, é um cara, né? Um cara, pô, que cara chato, cara controlador, manipulador, né? Manda ela tirar desconectar o celular do Bluetooth, desliga o telefone sempre que entra no carro, você não quer falar comigo, né? Eu estou em outro lugar falando com ela pelo telefone. Não, é o carro. Isso é que é interessante. Mas no final da primeira página fica claro isso. Né? O carro está analisando ela e psicanalizando ela também. É uma inteligência artificial no carro. Então, isso já torna o conto bastante interessante. Tem esse começo que você fica na dúvida. Existem poucos contos que eu conheço assim, que te dão um personagem, poucos não, hoje em dia acho que já tem muitos, né? Mas eu conheço poucos contos realmente eficientes, que comecem assim e terminam te dando a revelação total de quem é o personagem, né? O que eu acho aqui também Marco, tem algumas coisas aqui interessantes na tua história, tem umas coisas que parecem ser mudadas, né? Agora também vamos assim, eu desço a ripa nos contos que para mim estão muito ainda no primeiro rascunho, mas esse conto aqui para mim não está no primeiro, não sei se esse aqui é o primeiro rascunho, se você já tinha reescrito mesmo na época e tudo mais, né? E se você conseguiu inclusive fazer, né, participar de um trabalho literário mais sério na Casa das Rosas, que tinha uma coisa muito bacana em São Paulo, não sei se continua tendo com a pandemia. É muito interessante perceber, gente, que ele aqui coloca com frases mais curtas, um contraponto aos 2 contos anteriores, um contraponto que eu achei muito necessário fazer aqui hoje, né, para entender que, às vezes, a frase mais curta, ela é sintética, ela é mais contundente. Então, o conto começa assim, foi a última vez que estive com Carla, ponto. Você não sabe se ela vai morrer ou não, a primeira página não deixa claro. Você fica com o coração na mão achando que ela vai fazer merda, que ela vai bater com esse carro. Mas a gente tem que ler o conto até o final. Então nós não vamos fazer isso aqui agora.
mas ficamos com vontade de ler até o conto, até o final, né? Então, ó. Sempre que ela se sentava no banco do motorista, suspirava e chacoalhava os ombros como se estranhasse a leveza. Eu achei meio estranho chacoalhar os ombros, eu não entendia muito bem essa coisa. É assim, né? Chacoalhar os ombros? Não sei se é isso. Mas é suspirar e sacudir os ombros, talvez. Aí eu acho um pouco complicado. Mas, ok, de novo, né? Há um estranhamento da leveza aí que eu acho que é interessante e relevante deixar. Demorava para apertar o botão de partida. Ou então, eu então falava com ela enquanto tudo ia se ajustando. Perfeito. Você bota o ponto de vírgula aqui no ajustando. Ótimo. Porém, acho que você podia usar mais ponto e vírgula aqui ou reduzir um pouco algumas frases, quebrar as frases, né? Como eu tinha falado nos outros contos também aqui. Então, vamos ver novamente aqui um instantinho. Né? Veja, esperava chacoalhar o ponto de partida, eu então falava com ela. Quer dizer, aqui era legal ter um outro ponto e vírgula. Dois pontos de vírgula numa frase não é legal, né? Então, demorava para apertar o botão de partida. Ponto e vírgula. Então, eu falava com ela enquanto tudo ia se ajustando. Ponto. Ouvia resmungar. Novamente, ouvia a. Tá correto, mas eu a ouvia pode ser melhor, né? Ouvia a dá quase um cacófato aí, né? Resmungar sobre o dia que teve no trabalho antes de se interromper, dizendo que não queria mais pensar a respeito daquilo como acontecia todas as noites. A frase está longa, mas essa frase aí, até que ela consegue funcionar bem, então também não vou criticar muito. Tocou uma música ligeira entre ela ligar o carro e sair da vaga. Eu inverteria o período, sabe? Tipo assim, entre ela ligar o carro e sair da vaga, tocou uma música inteira. Entendeu? Porque fica menos inequívoco. Sempre procure a opção que vai dar menos confusão mental. Mesmo que, Fábio, mas essa frase aqui está correta. Está correta. Talvez as pessoas não tenham muita confusão mental. Talvez não, mas mesmo eu, acostumado a ler, eu olhei e eu tive que olhar, fazer assim, tá bom, entendi. Então, eu sou muito chato nesse ponto, tá? É a minha opção, isso não é uma coisa gravada na pedra. Acho que você poderia aqui só inverter o período, não precisa tirar nenhuma palavra da frase. Ela vai ficar mais direta, bate no olho, a pessoa já tem a compreensão. Lembre-se de uma coisa, gente. Música, por exemplo, é uma arte que não depende nem de você ser alfabetizado, né, em termos de letra, de letramento. Você ouve a música, imediatamente ela vai fazer alguma coisa com os seus centros de prazer no cérebro e vai mexer com você ou não. Mas você não precisa ter uma intelecção, que a gente chama. A literatura é outra coisa. Infelizmente, a literatura precisa que você tenha, que isso passe para aqui, para o teu olho, para o teu cérebro, e você vai ter uma interpretação daquilo. Então, quanto mais a gente puder aproximar a literatura da música nesse aspecto, né? Eu não estou falando de qualidade, nem de questões do sublime, que para mim é uma coisa muito, muito, muito tênue e abstrata. É assim, bateu o olho, entendeu? O centro de prazer do cérebro já começa a funcionar. Ou você não gosta, ou você gosta, mas você não fica indiferente e você entende o que está sendo dito. Isso, para mim, é a coisa mais importante para quem quer escrever com clareza deliberada. Se o teu objetivo não é clareza deliberada, ok. No seu caso específico, Marco, eu sei que é uma clareza deliberada aí. Então vamos só fazer um ajuste fino aí. Então eu sugiro para essa inversão. Vamos lá para o resto. O motor era tão silencioso, vírgula, Carla brincou uma vez para esquecer, vírgula, que acabaria dormindo. Eu não poderia deixar aquilo acontecer. Eu achei essas duas frases ótimas. Você trabalhou muito bem a explicação, a oração explicativa, né? Carla brincou uma vez para esquecer. Achei muito interessante. Esquecer o quê? Mas eu acho que isso aí é uma coisa que vai explicar depois, né? Eu não achei que ficou fora de compasso. Achei que ficou jogado com uma iscazinha para o leitor, né? Eu falei, cara, pô, o que vem agora aí? Vamos ver se a gente consegue. Acho que não, vamos ver isso na primeira página, mas vamos tentar. Ela decidiu mudar de trajeto quando o GPS celebrou que o caminho de sempre seria 10 minutos mais curto naquela noite, vírgula, ela fazia aquilo com frequência. Bota um ponto aí do ela fazer aquilo com frequência, tá? Essa vírgula não existe aí, não funciona. Pode ser um ponto e vírgula, mas aqui eu acho que um ponto funciona perfeitamente. A outra coisa é, ponto e vírgula, use. Mas onde couber um ponto, bota o ponto. Mais tranquilo assim. Eu não sei se o GPS celebrou é mais legal, porque o GPS aí não me parece inteligente. Inteligente é o carro. O celebrar é uma coisa humana ou senciente, né? Acho que ela celebraria isso. Mas entendo também que você quer fazer uma brincadeira mais poética do GPS celebrar. Ok, achei estranho, mas pode ser um estranhamento bacana, visto que tem a própria coisa do carro que fala, que pensa e fala com a gente, né? Então, ok, vamos deixar isso aí. Não vou ficar tão chato com você.
A atitude foi a mesma em todas as outras vezes que uma nova rota era traçada. Ponto. Reclamou comigo como de costume, vírgula. Disse que queria sentir-se dona de alguma coisa, vírgula, para variar. Ótimo, tá muito bem encaixadinha aí as vírgulas nessa frase. Expliquei que aquele comportamento não era seguro e que estava preocupado com ela. Ponto. Beleza. Seu primeiro gesto de rebeldia aconteceu no início do mês, quando desconectou o celular do Bluetooth. Na semana seguinte, Carla foi ainda mais longe e passou a desligar o telefone sempre que entrava no carro. Essas duas frases foram maravilhosas, porque é o que eu falei para vocês no começo, né? A impressão que dá é que é um cara ciumento pra cacete, que tá querendo ser controlador com a Carla. E aí depois é que você vai começar a perceber, não, peraí, tem uma coisa errada nesse raciocínio. Eu acho que o carro tá preocupado com a Carla. E aí que começa a ficar bacana, né? Vamos lá. Carla costumava mergulhar em uma espécie de transe ao volante. Vírgula, era quando ela, vírgula, consumida pela música, vírgula, deixava de me escutar ou de prestar atenção no caminho que fazia. Pois é, do volante pro era quando ela, de novo, um ponto e vírgula, ou um ponto. Seu problema só basicamente é esse, Marco, assim, é um excesso de vírgula aí, quando cabe um ponto e vírgula, um ponto na oração. Mas isso aí, a revisão disso aí é simples. Sua cabeça balançava para frente e para trás no ritmo da canção, vírgula, a voz tremia chorosa enquanto acompanhava a letra. Assim, daí tá fazendo assim, né? Tô brincando, tô exagerando, não sei se é exatamente isso, mas cuidado com a... Né, eu entendo o que você quer fazer, talvez seja uma coisa mais assim, com o ritmo assim, começar as lágrimas a correrem pela face, isso é bacana. Então talvez dosar um pouquinho essa frase aí para não parecer que está sendo uma coisa escandalosa, né? Uma coisa de ópera. Então vamos lá. Naquela noite, isso aconteceu por volta da 10ª faixa, vírgula. Ela estava meio no comando quando dava seta e insistia de desviar do caminho sugerido pelo GPS. Por exemplo, de novo, vírgula aí antes do 10ª faixa, ponto, ou ponto e vírgula. Ela estava no meio do comando quando dava seta e insistia em desviar do caminho sugerido pelo GPS. No meio do comando quando dava seta. Eu acho que também podia dar uma resumida aí, tipo assim, ela estava dando seta quando, né, insistiu em desviar, estava dando, não, ou sei lá, ou estava tentando dar seta, e ele não estava deixando, aí realmente eu percebi que a frase é para ficar meio dúbia, né? E ela insistia em desviar do caminho sugerido pelo GPS. Em uma das curvas, Carla quase causou um acidente. Ótimo. Aí, quer que eu assuma, Carla? Perguntei. Ela, não. O diálogo está ótimo e é aí que a gente sabe que ele é um carro. Que não é o cara que está do lado dela. É o cara no qual ela está. Né? E é interessante, porque essa IA é masculina, então? Não é feminina nem não binária? Não sei. Assim me pareceu. O comportamento dele, interessante. Eu sou homem e diagnostiquei como de um homem possessivo e ciumento. Ou seja, não sei se faz sentido, né? Mas acho que é interessante a gente ficar de olho nessas percepções. Mais uma vez, saiu da rota de maneira brusca, obrigando todo o caminho de volta a ser repensado. Ok. Tornara-se sua luta rotineira, vírgula, tratando das imposições eletrônicas como um inimigo e as desafiando com frequência. Ponto. Aquela, percebi, foi a primeira vez que insistiu tanto nisso na primeira viagem. Tentar me irritar se tornou uma nova forma de terapia durante o trajeto, o que me preocupava. Ela ficava irresponsável quando aquilo acontecia, porque sabia que seria corrigida a cada atitude capaz de colocar a própria e outras vidas em risco. Tudo muito bom. Só esse finalzinho que eu vou ficar chatinho de novo. Tipo, a própria vida e outras em risco. A própria e outras vidas. Errado não está. Mas como diz aquela, né, a Ilana Kaplan no YouTube, né? Errado não está. Mas é de bom tom? Não é de bom tom. Eu acho realmente que a própria vida e outras em risco, essa inversãozinha fica mais elegante e menos inequívoca, como eu falei agora há pouco também. A primeira página aqui acabou e eu nem tenho muito o que falar. Eu tô muito feliz com esse texto. O que eu falei agora há pouco, essas pequenas observações que eu fiz, justamente no sentido de tornar a sua história ainda mais menos arriscada. O título da história, Você se tornou um risco, é maravilhoso nesse ponto. Vocês entendem? Vocês entendem isso? Você se tornou um risco é uma ameaça. Essa frase é uma ameaça. Essa frase é o que alguém diz segundos antes de eliminar essa pessoa. Imagina você está vendo isso num filme, é um filme de gangster, ou nem gangster, é um filme de conspiração, tá? Alguém vira pro outro e fala assim, você se tornou um risco. Você sabe que a pessoa vai morrer dali a 2 minutos no máximo. Eu não li essa história até o final, vou confessar a vocês de novo. Mas não li porque essa história, ele me mandou, acho que foi ontem, anteontem, e aqui milhões de coisas acontecendo aqui em casa.
e eu decidi parar para saborear essa história e não ler até o final, né? Até um contrassenso com relação às outras duas histórias. Ah, mas as histórias não tenho muita vontade de ler, essa aqui eu tenho, por que eu não li até o final? Nem sempre a gente consegue ler até o final na hora que a gente quer, né? Mas agora eu acho que eu vou parar por aqui esse programa, enquanto sobe para o YouTube eu vou dar uma lida, porque eu quero saber o que acontece no final. Não na forma, tá? Mas no conteúdo, isso me lembra alguns autores como Harlan Ellison, viu, Marco? Que são autores que, não sei se você já leu ou lê, são autores que tinham essa relação, né, de colocar na IA alguma coisa de considerar o ser humano como risco. Isso hoje em dia é muito comum, acho que no próprio Love, Death and Robots, na Netflix, tem vários, né? Na primeira, acho que na segunda temporada, o primeiro programa já é meio assim. O primeiro episódio, que é do John Scalzi, já é meio assim. Então, vários desses histórias mais recentes tem isso, né? Isso aqui é uma coisa interessante, porque a gente vai ver que o cara vai em algum momento, talvez matá-la, talvez não, mas dá um jeito dela não usar o carro mais para ela não morrer. Isso pode gerar uma ação muito agressiva, né? Uma ação devastadora da parte do carro. Vamos ver como é que se sai isso aí. O que eu posso dizer para vocês é que quando a gente lê uma história dessas, a gente tem vontade de ir até o final e começam a vir as referências na cabeça. Mas entendam que todo tipo de história traz referências. A história que eu falei anteriormente, que eu falei do Arthur C. Clarke, né, a segunda história, é uma referência. É uma referência do que se deve escrever atualmente? Não. No meu entender, não é uma referência boa nesse sentido. Mas é uma referência boa em termos de ideias. Eu tive interesse em continuar lendo. Para não dizer que totalmente que isso é uma coisa do Arthur C. Clarke, tem uma história que era do Arthur C. Clarke, que era Meeting with Medusa, que virou recentemente um romance. Né, que a história original do Clarke ele tinha começado a fazer, tinha ampliado para um romance, e um outro autor, eu acho que é o Stephen Baxter, se eu não me engano, que já tinha feito algumas histórias com o Clarke, ampliou a história para transformá-la num romance. E é uma história que também se passa, acho que, não sei se Júpiter ou um planeta gasoso qualquer, envolvendo com um cara que sofre um acidente nessa atmosfera, na tropoatmosfera, se não me engano, na troposfera, e vira quase que um ciborgue totalmente. Então é interessante ver que a gente pode pegar temas antigos e refazê-los. Aliás, eu sou de opinião que não existe originalidade mais em nada, mas isso já se fala há muito tempo, né? O Eclesiastes, né? O livro bíblico Eclesiastes, Kohelet, né? Que é o seu autor, diz em determinado momento: não há nada de novo sob o sol. Isso é assustador quando se pensa que Kohelet escreveu esse livro, eu não sei se há 3.500 anos ou 4.500 anos, é um livro muito antigo. E a gente percebe isso, né, que o ser humano é o ser humano sempre, né? Antigamente o cara já dizia isso, ali, olha, não pode esquecer que isso aí tudo já foi feito. Então, é claro que eu posso também estar sendo ingênuo, né? Talvez daqui a 200, 300 anos, novos escritores ou pessoas que praticam outras formas de arte com as quais nós nem sonhamos ainda, talvez digam a mesma coisa. Ah, gente, mudou a mídia, mas não mudaram as pessoas. Não sei, não sei. Eu quero sempre procurar o novo. O meu desejo como escritor é esse. E também como leitor. Eu não renego o antigo, não. Pelo contrário. Eu estou sempre fazendo referências aqui. As referências geralmente são coisas que vieram antes da gente, né? Mas eu acho que é o seguinte, vale a pena ler também autores mais antigos, porém adaptando essas histórias para a nossa época. A menos, claro, evidentemente, de novo, que seja uma história passada em outra época. Mas mesmo hoje em dia, uma história passada na época vitoriana, por exemplo, ela pode ter uma pegada de século XXI. Porque se ela for exatamente escrita como se escrevia na época vitoriana, ninguém aguentaria ler, né? Então, aí fica mais complicado. Mas sobre isso a gente vai falar outro dia. Eu vou fechar então aqui o programa com esse elogio ao Marco, mas elogio também aos outros dois autores, né? Ao Davi e ao Roberto, porque tem eu acho que assim, primeiro, nunca desistam de escrever. Escrever já significa que você já se dedicou ali de corpo e alma ao seu trabalho. Mesmo que você diga depois, que conto ruim. E note, continuo falando para vocês, eu não digo isso de conto nenhum aqui. Esses contos todos são bons. Só que alguns são bons enquanto primeiro rascunho, enquanto first draft. Eles merecem ser retrabalhados. Acho que o único conto ruim é aquele que não foi completado, que não foi terminado. E aí, como dizia Neil Gaiman, finish your damn story. Termine essa maldita história, né? Escrevam e se quiserem mandar para mim,
aqui os braços estão abertos, né? E meu olho está até um, né, certo ponto, é um olho de míope, mas eu consigo enxergar bem no computador, atento aos seus escritos e muito ansioso para ler. Quero continuar lendo o que vocês me mandarem. Então envie um e-mail para leituracritica@gmail.com e eu vou ler com carinho e com prazer comigo e vou ler para vocês também aqui no YouTube. Um grande abraço a todas vocês, a todos vocês. Obrigado pela audiência. Não percam que semana que vem tem Terra Incógnita normal. Estamos alternando sempre, né? Então tem toda semana agora, toda quinta-feira, nesse canal aqui. Né? Quinta-feira sim, quinta-feira não. Temos a Terra Incógnita, a leitura crítica Terra Incógnita, e depois nós vamos alternando com Terra Incógnita dos episódios normais. Né? Que eu tenho falado ainda da visita, da viagem aqui para a Itália e tal, mas vou começar já a falar de novo de livros, de séries. Já estou programando coisas muito bacanas para vocês nas próximas semanas. Então, dessa vez sim, um abraço e até o próximo programa.